Então, boa tarde, gente. A gente tá gravando agora. Vou mostrar a tela para vocês. Hoje a gente vai fazer a aula, a zoadazinha aí, tá? Se tiver sem condições, vocês avisam, tá, gente? Que aí eu cancelo. De vez em quando vai acontecer isso aí. Não sei até que horas. Aqui tem nossas aulas, né? As atividades. Algumas eu já fechei, tá, gente? Ó, tô vendo aqui que alguém entregou essa 9 atrasado. A 8. A 7. Eu vou ver aqui essa situação. Por exemplo, tem uma pessoa que entregou. Se foi a mesma pessoa, eu tenho que ver se vai ser possível, tá? Não sei quem foi, Tamires, aí a gente conversa depois, Tamires. Porque... tem que ver, viu, Tamires? Se vai dar certo. Nada impede de você estar na aula, não sei se você está aqui agora. Porque eu já tinha fechado isso aqui, tá? Era isso que eu ia avisar. Uma vez que eu fecho, pessoal, não tem mais condições de receber, beleza? Mas eu vou ver a situação, posso até ver uma questão particular. Então, atenção aí, ó, essa é da 2 de julho, eu devo fechar no máximo terça-feira, tá? Não passa disso não. 5 de julho também, semana que vem. E todas vão estar fechadas até o dia 20, por aí. Tá? 21. E aí, no dia... Até o dia 31 eu recebo o último exercício que eu ainda vou colocar. Tá? Aí depois disso não adianta enviar porque é a questão de aprendizado, tá, gente? Por mais que você tenha feito. Então vamos lá. Eu acredito que hoje possa ser já até a última aula nossa, tá? Porque eu posso esticar um pouquinho ela. E as próximas seriam só dedicadas às atividades. Na aula passada a gente comentou, né? Teve um encontro com o professor, o coordenador, mas a gente comentou de... Vou até atualizar aqui, tá? Esse material didático está atualizado já. De orientação a objetos, que é esse capítulo 11 aqui. Eu vou abrir esses dois só para comentar o assunto que está faltando, né? Lembrando, pessoal, que essas aulas de orientação a objeto aqui, na verdade, elas são noções de orientação a objeto, tá? Não tem como em 2 encontros, assim, 30 slides, a gente dá orientação a objeto. O principal que você precisa aprender para início é isso que a gente falou muito na aula passada, o que é classe, o que é objeto, né? O que é uma instância, né? O que é um atributo e um método de uma instância. Esse conceito do objeto ao qual a linguagem de programação manipula, né? Essa instância que é manipulada na memória do computador, tanto em memória temporária, né? Depende de como ela está armazenada, ou na memória permanente, né? Você pode armazenar um objeto num banco de dados, por exemplo. Você pode armazenar objeto em arquivos, como a gente mostrou em arquivos na aula anterior, né? PKY. Então, a gente... esse aqui é o que é um pouco mais avançado. É a parte um pouco mais avançada, né? De orientação a objeto. Que era o que eu ia trazer para hoje. Esse aqui foi mais um da aula passada, né? Que foi o que a gente mostrou. Mas fala um pouco do que tem hoje. Você entendendo esse da aula passada já é o suficiente. Não lembro se eu comentei isso aqui, mas eu acho que eu inicializei o comentário. Eu não vou repetir para não perder tempo, né? Mas a gente falou
de 3 tipos de métodos, né? Quando a gente está falando de métodos em relação à orientação a objeto. Método da instância, né? É o método, gente, que vai ser operacionado na instância, no objeto, que é criado na memória. Lembra, a classe, ela define um template, é um esqueleto, certo? A classe é um template. O objeto é uma instância dessa classe. Eu posso ter a classe bola, e tá ali, não sei se vocês estão vendo a bola da Copa, né? Seria uma instância. Aí aquela bola ali vai ter uma será uma espessura do couro, um volume específico dela. Tiago, e se eu pegar outra bola da Copa? Teoricamente seria outro objeto da instância bola. E aí, bola, nesse caso, poderia ser bola, a classe poderia ser bola underline Copa. Seria uma classe, inclusive. Ah, não, e a classe não seria bola, não. Eu poderia também ter a classe bola. Olha que interessante, né? Foi até bom esse exemplo. Só que aí eu ia entrar no outro conceito de orientação a objeto que a gente vai falar hoje, que é o conceito de herança. Na aula hoje eu vou meio que sair comentando, tá, gente? Assim, esses conceitos. Que é o conceito de herança. Né? Eu poderia ter a classe bola, né? É ali, ó, um objetozinho que simula uma bola de tênis, e ter a classe bola copa, que seria, por exemplo, uma filha da classe bola. Ela iria ser uma classe que iria herdar atributos e métodos, em geral, isto da classe bola. Então, poderia ter a bola copa. E o que seria o objeto da instância? Aquela bola ali é um objeto da classe bola copa. Então, se eu disser assim, aquela bola ali é uma bola da Copa? É, uma bola da Copa. Não necessariamente que foi jogada lá, né? Mas uma bola da Copa. Ok. Mas eu também posso dizer que aquela bola ali é uma bola? Sim, é uma bola. Então, ela é uma bola da Copa e ela é uma bola. E toda bola da Copa, ela é uma bola? Sim, toda bola da Copa é uma bola. Então, quando você tem essa instância, eu já estou até dentro no assunto, um pouco mais na frente, quando você tem essa ideia de que é você tem um conceito de herança, que é bom de utilizar, já dou dicas, né, questões até de conhecimento e experiência, que é bom de usar a herança, mas tem que ter cuidado para que o seu código não fique muito amarrado, né, uma classe muito dependente da outra. Mas nesse caso seria interessante, né? Porque toda bola tem volume, vocês concordam? Toda bola tem um volume. Entendeu? Toda bola tem um volume. Então, não interessa se ela é bola da Copa, se ela é bola de tênis, se ela tem um volume. Então, o atributo volume poderia ser, por exemplo, um atributo da classe bola. Não necessariamente da classe bola da Copa. Né? Agora, eu poderia ter um atributo chamado ano da Copa. Esse atributo ano da Copa estaria na classe bola da Copa. Porque nem toda bola tem um atributo ano da Copa. Não faz sentido uma bola de tênis e eu perguntar, essa bola de tênis é de que ano da Copa do Mundo? Não faz sentido. Olha. Agora foi, viu? Daqui a pouco ele vai de novo. Vocês entenderam? É um assunto já lá da frente, tá? Então, quando eu estou falando de método da instância, eu estou falando de um método que vai ser executado no objeto. Ou seja, um método que iria ser executado naquela bola ali. Ou na outra bola. No objeto que foi instanciado. Quando eu falo de método de classe, eu estou falando de um método, né, que ele é relacionado à classe, não ao objeto. A classe bola da Copa, a classe bola. Né? E aí o objeto, quando eu falo de método de instância, eu estou falando de um método que é executado com os dados do objeto. Vamos dizer agora aqui.
Vamos dizer que existe um método dentro da classe bola chamado getGPS. Get_GPS. Uma função método lá, né? Na classe bola. Você não pode estar só ouvindo não, tá, gente? Nesse momento você tem que estar prestando atenção, senão não adianta de nada. E essa explicação que eu estou dando aqui, você não vai encontrar em canto nenhum do material, de vídeo aula, você não vai encontrar. Que isso aqui é da aula, né? Desse momento, desse encontro, né? Que é dinâmico. Isso aqui meu não é programado. Na hora eu olho assim e vou ensinar isso a esse pessoal hoje. Então você tem que estar concentrado aqui. Senão você está perdendo seu tempo comigo, né? Então, imagina um método. Por isso que eu não vou nem codificar, não. Para ser mais rápido, né? Poder não gastar tanto tempo. Código é o que mais tem aí. Imagina um método chamado getGPS. Esse método estaria onde? Na classe bola ou na classe bola da Copa? Esse método estaria na classe bola, porque toda bola posso recuperar dela onde ela se encontra naquele momento na Terra, né? Esse método getGPS vai me retornar 3 variáveis ou uma lista com 3 valores, que seria altitude, longitude, né? E esqueci a outra, tá, gente? Foi mal. Mas vamos dar esses 3 pontos, né? Vamos dizer getGPS, get localização, get place, o que você quisesse. Importa que esse método estaria na classe bola. Quem está prestando atenção aí me diz aí quais são os 3 valores, que eu esqueci agora, fugiu da mente. Para você obter a localização de qualquer coisa no mundo real. E detalhe, quando eu falo de objeto aqui, não esteja imaginando que objeto na programação tem que ser um objeto na vida real, não, tá? Como aquilo ali é um objeto na vida real. Latitude. Tava faltando latitude. Obrigado, Vitor. Latitude, longitude e altitude, né? Pronto. Não necessariamente, tá, gente? Eu posso ter o objeto na programação, pode ser, sabe o quê? A ocorrência de alguma coisa. Por exemplo, o cadastro, o registro de um ser humano, o registro de uma ocorrência, por exemplo, a nota de um aluno, o registro, né? Daquilo ali, aquela nota que envolve um professor, que envolve um aluno, que envolve uma disciplina, que envolve uma nota, que envolve uma prova. E pronto, esse evento pode ser visto como um objeto num sistema educacional. Não necessariamente um objeto, uma cama, um mouse. Aqui, cadê? Estou fazendo um sistema de loja, de vendas. Posso ter a classe lá, produtos, e dentro da classe produto tem um produto com nome, atributo mouse, com número serial tal, ou seja, aquele é um objeto, aquele objeto específico. Ok. Mas pode ser algo abstrato também que aconteça na vida real. Pode ser uma corrida, por exemplo. Você vai no sistema de corrida. Aconteceu uma corrida, vai ter uma corrida, eu vou registrar essa corrida no meu sistema. É um objeto. Eu já fiz um sistema de tênis. Cada torneio de tênis que acontecia era um objeto criado no sistema, e aquele objeto, ele continha dentro dele outros objetos, ou listas de objetos, que seria, por exemplo, relações com esses outros objetos, por exemplo, inscrições. As inscrições daquele torneio eram outros objetos, porque tudo era um objeto no sistema. Entendeu? Então, quando eu quero me referir a um método, a um atributo de um objeto, eu uso no Python a palavra reservada self. E aí eu lhe digo, vamos dizer que eu tenho um método, voltando ao exemplo, getPlace, que vai me retornar o local que aquele objeto que está sendo manipulado naquele momento na minha memória está no mundo, na vida real. Então, se eu der um getPlace no objeto referente àquela bola, vai dar aqui. Mas se eu criar um outro objeto, que é a bola da Copa do Mundo, que vai ter o jogo da França hoje, com o Marrocos. A bola que vai iniciar o jogo. Aquela bola ali, ela vai ter outro resultado. Está lá nos Estados Unidos. Ambos são objetos da classe bola Copa. Perfeito? E se eu quero acessar
A localização dessa bola é com a palavra reservada self. Self.getPlace. Vai trazer, quando aquele objeto estiver na memória sendo manipulado, vai trazer a localização dessa bola aí. Tá? Agora, quando eu falo de método da classe, eu vou usar a palavra reservada CLS para acessar esse método da classe. E esse método da classe, ele não é específico de um objeto que está em manipulação. Ele é específico daquela classe, da estrutura daquela classe. Né? É muito usado em alguns padrões de projetos, é um assunto um pouco mais avançado para o momento, é mais voltado para arquitetura, quem for para programação mesmo. Lembrando que esse curso aqui não necessariamente é para formar você e lhe capacitar para a computação. Você pode até criar gosto e dizer, vou fazer computação agora na minha vida, trabalhar com isso, beleza. Mas esse curso aqui vai te dar uma noção para tu dizer, rapaz, eu vou resolver um problema que eu tenho hoje, na minha vida real, com programação, uma coisa simples, ainda mais que eu tenho o uso de IA, então eu posso continuar agora estudando o que o professor me ensinou, usando o Codex, usando o Cloud, tem vários cursos aí, quem sabe no futuro até não abra aqui curso nesse padrão, para eu gerar código automaticamente, mas eu sei o que eu estou fazendo, porque eu aprendi no curso de Python, né, 80 horas de curso aqui, de fato, para você concluir, você tem que fazer todas aquelas atividades, né? Por mais que você use um IA para fazer aquilo para você, vai dar um trabalho danado. Né? A IA vai ter que ler o vídeo e fazer aquele código. Ou senão eu passar batido e te botar, né? Mas aí você vai estar enganando quem, né? Você mesmo, não faz sentido. Para, senta, escreve código para se acostumar. E a aula aqui é para você entender o conceito, porque as duas coisas são importantes, tá vendo? Entender o conceito da coisa e escrever código. Vou ter que abrir aqui agora, tá um calor danado. Tá um ventinho. Beleza? Então, quando eu quero me referir a um método que não vai ser de um objeto, mas esse método vai ser para todas as classes, ou seja, ele não vai ser instanciado, ele não vai existir várias vezes na memória, só vai existir uma vez. Quando a classe é criada, a classe, não o objeto, aquele método vai existir. E existe também no Python uma coisa chamada de método estático. Às vezes a galera confunde. O método estático, ele não está relacionado à classe. O método estático é mais por uma questão de organização. Né? Eu quero, em vez de eu criar uma função solta no meu arquivo, né, do Python, eu vou criar uma função dentro de uma classe por uma questão mais de referência, sabe? Assim, faz sentido eu criar uma classe chamada útil, utilidades, ou útil math, ou matemática útil, ou util math, né, em inglês, útil math, sei lá. O que é isso, essa classe? Não, essa classe é com um bocado de funções matemáticas úteis. Não, mas Python já tem isso, não precisa usar. Não, beleza, mas é algumas funções matemáticas específicas minhas que eu utilizo no meu código e é útil, né, que não é uma função matemática que vai me trazer o dobro de um número, mas é uma função que vai me trazer a soma do triplo de um número, é uma coisa mais específica minha. Eu tenho uma classe lá, utilidades. Essa classe é conectada com os tipos de funções que eu tenho, que eu chamo de úteis, vamos dizer assim. Mas também é algo que não está relacionado a nenhum objeto, nem mesmo a classe. É mais por uma questão de organização, métodos estáticos. Então aqui, ó, uma estrutura muito comum é você criar objetos, né, com esses métodos de classe. Né? Você cria um método, não sei se você consegue aumentar, você cria um método, como é que eu digo que esse método from_string, ele é um método de classe. Eu coloco essa anotação acima dele, class method. Então, por exemplo, quando eu criar um objeto da classe onde esse método está codificado, esse objeto ele não vai ter um método from_string, ele não vai ter esse método do objeto, porque ele só teria isso se fosse um método de instância, ao qual eu acessaria as informações daquele objeto com a palavra usada self. O que ele vai ter, na verdade, é que é um método para aquela classe. Lembre que isso é um trecho de código, né, que está dentro de alguma classe. Então,
esse método eu consigo acessar atributos da classe, né? A estrutura da classe com essa palavra reservada CLS, né? Então esse um exemplo muito comum. Como é que a gente cria objetos? Eu tenho uma classe bola. Como é que eu crio objetos da classe bola? Eu falei para vocês, né? É só usar o atributo, o operador de atribuição igual, né? Que pra gente é um igual, mas em Python é uma atribuição. E aquela variável vai automaticamente ser um objeto daquela classe. Se eu disser A recebe bola, bola é uma classe, então A é um objeto da classe bola. Ok. E a gente já aprendeu que o método init, né, vai ser executado, né? Se a gente voltar aqui nesses slides, é isso aqui, ó. Classe student, eu até disse que precisava corrigir, né, essa representação que eu ia corrigir. Aqui é a classe student, tem um método init. Quando eu dou um Harry, por exemplo, recebe student e passa esses dois atributos, eu estou criando um objeto do tipo student e eu me referencio a esse objeto com a palavra, com a variável Harry, né, que eu defini. E esse Harry texto aqui e Gryffindor estão sendo passados por parâmetro para os atributos name e house desse objeto. Então, automaticamente esse método init ele é executado. Pronto. É isso que acontece aqui. É isso que acontece aqui quando eu tenho um objeto student. Foi criado um objeto student. Mas, né? Lembrando que vai ficar batendo essa porta, eu vou agitar. Mas lembrando que eu posso, por exemplo, ter um outro método aqui, ó, esse método str, a gente vai falar dele daqui a pouco. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Pronto. Para a porta não ficar batendo. Então, eu vou ter esse método aqui, vamos dizer assim, que ele vai ser executado de acordo com o objeto. Né? Então, o name aqui vai ser o name daquele objeto que está sendo manipulado na memória naquele momento. Assim como house, né? E é tanto que eu estou acessando com o self, né? E lembrem sempre que self é a palavrinha reservada para a gente acessar métodos de instância. Beleza? Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está chegando e dizendo o seguinte, ó. Tu está recebendo, o que é que esse cara está fazendo? Eu estou criando um objeto a partir de um dado, vamos dizer. Que dado? Data. Data é esse cara aqui, ó. Data, uma variável. Data é uma variável que vem dois valores. É uma variável qualquer que vem um nome e uma casa, né? Uma casa onde ele mora, né? Endereço, sei lá o que você quer dizer. Então, data é isso aí, beleza. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo data.split e uma vírgulazinha. Ele está dizendo, ó, isso aqui é um... A gente já estudou isso, né? Primeiro módulo. E ele está dizendo o quê? Ó, pegue tudo que tem entre vírgulas e quebre. Então, se você tem Tiago, vírgula, João Pessoa, Tiago vai ser atribuído uma variável e o que está depois da vírgula, João Pessoa, outra variável. Né? Se eu tiver Tiago, vírgula, João Pessoa, vírgula, Paraíba, seria Tiago atribuído a uma variável, João Pessoa outra, Paraíba outra e assim por diante. Beleza? Então, name house. O que é que vai acontecer aqui? Vai ser atribuído um valor a name e um valor a house. Duas variáveis. A gente também já estudou esse retorno duplo aqui, né? Acho que todo mundo entende esse código. O mais importante aqui é você compreender código, interpretar, saber o que aquele código está fazendo, tá, gente? Porque, principalmente hoje em dia com os IA. E o que é que ele vai lhe retornar? Aí ele vai lhe retornar, ó, esse camarada aqui, ó. Um cara desta classe, por isso que ele está dando um CLS, essa estrutura sintática, né, de fazer isso. E dessa classe aqui, e com name.strip, lembrando, strip é só para tirar se tiver algum espaço em branco, né, nas pontas, para não ficar nenhum espaço em branco, e house.strip. Pronto, aí esse cara, ele vai criar essa classe, vamos dizer que isso aqui estivesse dentro de student, né, esse método aqui dentro dessa classe student, aqui dentro.
Pronto, aí ele vai criar um objeto student. De uma forma diferente que a gente criou. Por que isso? Observa essa figurinha, que é a figurinha de estudo, né? Ele está dizendo aqui, ó, digamos que eu tenha esse data seja um string desse jeito, ó, Harry, vírgula, Gryffindor. Então ele vai quebrar, né, aqui nesse momento, e ele vai atribuir Harry a name e Gryffindor a house. Isso aqui vai ser botado para dentro de quem? Vai ser colocado para dentro desse método fromString, né? Se eu tivesse aqui um dict, essa figurinha também não está legal, porque esse dict aqui seria para esse fromDict, né? Um dicionário, né? Eu quebraria esse dicionário aqui, eu iria criar uma função fromDict, tá? Que iria me retornar um objeto student a partir de um dicionário, name Luna, por exemplo. Um dicionário que tem name Luna e house, sei lá, outra coisa aí, tá? Texas. E o que você vai ter no final é um objeto student padronizado. Essa figura também precisa ser corrigida, tá, gente? Essa setinha é como se viesse para esse fromDict aqui. Beleza, essa é a ideia do class method. O static method é mais simples. É como eu disse a vocês podem ter uma classe, por exemplo, math tools, ferramentas de matemática, e criar um método lá, scary. Ou seja, veja que eu não vou criar objetos da classe math tools. Não faz sentido. Eu não vou criar um new math tools. Não, eu vou chamar a classe math tools.scary, vou passar um n como parâmetro e vou retornar o dobro desse, o quadrado desse valor. O que está acontecendo aqui, ó? Print mathTools.scary, ou seja, mathTools é a classe, e scary é um método estático. Eu passo o 4, eu tenho, acabou esse acesso direto. Poderia ter vários outros métodos aí, todos esses seriam métodos estáticos. Tiago, e se eu não botar esse static method, ele vai entender como um método de instância, né? Aí para eu acessar esse scary, eu teria que fazer sei lá, uma variável qualquer x recebe mathTools x.scary. Só que aí eu estaria acessando esse método através de um objeto, não faria muito sentido, né? Porque não é algo específico dele, né? Então aqui é como se fossem funções comuns, ao qual você está acostumado já, a gente veio fazendo desde o módulo 1. Mas tudo dentro de uma classe. Por quê? Por uma questão de lógica e de compreensão, de organização. Deixar meu código organizado. Então ela nem depende do estado do objeto, ou seja, nem depende do objeto. Eu não vou acessar informações do objeto em si, nem tampouco da classe. Aí um conceito, galera, bem... Vou ver se eu coloco aqui algum... É o conceito de decorators, tá? É um recurso de Python bem poderoso, vamos dizer assim, bem útil, tá? Uma forma de você modificar o comportamento de uma função. Desculpa, tem um número que fica ligando. Deixa eu trazer isso para cá. Fica perturbando o meu juízo, tá? E aí atrapalha a minha visão. Eu fico olhando. Esses números que ficam ligando pra gente o ano todo. Aí esse aqui pelo menos é no silencioso. Então esse decorator, gente, ele modifica uma função, ou é o mesmo método, né? Sem eu precisar estar alterando o código. É como se eu não precisasse estar toda vez pegando um trecho de código, colocando dentro de uma função e, enfim, tendo que toda vez estar modificando esse código se é algo que eu já deveria, digamos assim, decorar. É algo que já faz parte daquilo ali. Então, imagina isso aqui, ó, essa figura, né? Eu tenho uma função original e eu tenho uma nova funcionalidade dessa função. Então a ideia é que isso aqui sempre ocorra antes dessa função original acontecer. E
essa funcionalidade, né, é algo que eu vou sempre estar utilizando. Inclusive, posso também estar utilizando em outras funções. Então, assim, como diz o conceito, né, aqui, o decorate é uma função que recebe outra função. Você vai criar um decorator porque ela é uma função que ela vai receber, na verdade, uma outra função como parâmetro e ali adicionar algum comportamento, né? Por exemplo, digamos que eu estou desenvolvendo um método, né? Uma função, um método. Eu digo função porque pode ser utilizado como dentro, não necessariamente dentro de classes, né? E eu quero saber quanto tempo aquele método acontece, né? Quanto tempo o processador demora para rodar aquilo. Para eu não ter que colocar um get time ali no início do método, um get time no final do método e fazer uma subtração somente para saber quanto tempo aquele método ocorre, né? Digamos que eu quero que todos os métodos da minha classe ou do meu projeto, sei lá, sejam calculados o time dele. Então eu teria que toda vez, né, chamar um get time no início, chamar um get time no final, vamos dizer assim. Então, essa ideia de colocar essa medição, vamos dizer assim, colocar essa funcionalidade de calcular o tempo, né, como um comportamento a mais no seu método, né, é uma ideia de você utilizar o decorator. Então, qual é a estrutura de um decorator? Você tem uma função externa, certo? Essa função externa, ela vai receber uma função original, que vamos dizer que essa função original é a que você estava utilizando, né? A que você vai, de fato, rodar. E aí você tem uma função que a gente chama de wrapper, que vai colocar essa lógica extra, que pode ser antes da função original acontecer, que pode ser depois e que pode ser a lógica das duas formas, né? E o que na verdade vai ser retornado vai ser o wrapper, porque o wrapper é essa função, é esse embrulhador, né? Já comeram aquele negócio? Eu gosto, wrapper, lá. É gostoso, né? Que ele embrulha, ele enrola, né? O wrapper porque ele é enrolado, e aí você come, né? De frango com queijo é bom demais. Então, a ideia é essa, ele vai empacotar, embrulhar aquilo ali. Por quê? Agora, essa funcionalidade que você vai sempre colocar, pode ser sempre antes da tua função, ela vai acontecer, ela pode sempre acontecer depois da tua função, ou até mesmo das duas formas, né? Então, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Aqui está muito resumido, talvez fique difícil de vocês compreenderem, né? E até porque ele já está usando aqui múltiplos decorators, eu não quero entrar aqui ainda. Esse é o slide 10. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui mais rápido. Tem, eu vou ver se codifico aqui para vocês. Esse daqui, deixa eu até ver um negócio aqui, pessoal, porque eu já tô até com esse é o projeto de vocês, tá? Que depois eu vou gravar uma aula. Que é isso? Depois eu vejo. Vou gravar uma aula mostrando ele e vocês vão codificar esse projeto que envolve. Eu estou testando ele ainda, eu estou terminando ele. Por isso que eu não gravei ainda, mas vou gravar e devo postar semana que vem. Que seria o projeto da disciplina, tá? Deixa eu ver se eu tenho um Basic Projects aqui.
Fechar essa galera. Tá, eu vou criar um new file. Eu tenho um exemplo aqui de um decorator. Seria, deixa eu ver um exemplo simples. Pronto, esse do tempo de execução. Isso, esse aqui tá legal. Eu quero, esse exemplo que eu falei, do tempo de execução. Eu quero definir um decorator, né, que vai dar um tempo de execução de alguma função. Então ele vai receber uma função aqui, né? Ele vai receber uma função e ele já me deu pronta, galera. Deixa eu ver se ela está pronta aqui, né? Mas já importou o time aqui, foi mais fácil, né? Tá chato programar, né? Agora. Então, vamos ver. Ele aqui tá fazendo isso, né? Ele tá pegando o momento inicial aqui, tá? Result. Cara, ele fez exatamente igual o exemplo que eu tinha aqui. É exatamente a função que você vai passar aqui, que ele vai, na verdade, vai ser passada. Depois, ó, ele tem um tempo final e depois ele vai dizer print function. Só o texto aqui que ficou diferente. Func.name, ou seja, é o nome da função aqui executado em, né? Se alguém não entender alguma parte desse código, por favor, fala. Professor, não entendi a linha tal, fala. Tá? Deixa eu Ctrl mais aqui, né? Func. Esse menos esse. Vai ter que baixar um pouquinho, senão também vocês não enxergam tudo. Se tiver ruim de ler também, só me falar, tá? Deixa eu ver aí. Só falar, tá, galera? Aí, end time, que é essa variável que vai pegar o final, pega o início, formatado com 4 casas decimais aqui, tantos segundos. Pronto, beleza. E retorna result. Quem é result? Result é exatamente a função, né? É o retorno, na verdade, da função que a gente vai utilizar esse camarada. Só que eu, quando faço isso, agora eu vou criar uma função. Vamos dizer aqui, eu chamei de slow function. Ele já fez tudo, né? Slow function, aí eu botei aqui um time, né? Um time obrigatório, espere aqui 2 segundos. E retorne finish, pronto. Né? Já colocou o código, né? O que é que está acontecendo aqui? Eu estou chamando slow function e estou dizendo time. Ah, tem um detalhe, né? Principal que falta aqui. Eu dar um arroba time aqui. Né? Então, import time. Tá o meu timer, é o meu decorator, né? Slow function. Aí eu vou forçar o processador a guardar aí, né? Simulando aí 2 segundos de gasto. E vou só retornar que terminou. Quando eu der um slow function aqui, timer, eu tô chamando esse cara. Beleza? Espera aí. Eu tô chamando aqui timer. Certo? Esse cara aqui. E tô passando slow function. É a função que eu tô passando como parâmetro. Veja que ela vai ser utilizada aqui nesse momento. Vai se esperar aqui um tempo, né? Deixa eu... chamar isso aqui de
Tá. Slow function. Deixa eu ver se... Na verdade, eu errei aqui, né? Posso só fazer isso aqui. Na verdade, isso aqui. Porque eu fui na sugestão dele. Veja. Se eu chamo Slow function, ele está dizendo, ó, Slow function, tu tem que utilizar esse decorator aqui. Time. Certo? E se eu não estiver esquecendo nada, é para funcionar. Automaticamente esse cara que vai ser passado para cá, beleza? Ah, beleza. Rodou aqui embaixo. Function e slow function, que é o name, né? Por isso que ele trouxe aqui esse valor, o nome da função, entre aspas simples. Por isso que é bom usar o f-string, né? É executado em 2.010 segundos. Porque eu tenho esse 2 aqui, né? Se eu quisesse fazer isso, ó, seconds, e aqui eu passar o 2, no problem, né? Ah, tem que passar o 2, né, Tiago? Ó, ele gastou com 4 casas decimais, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. 0003, né? Legal, né? E assim vai, tá, galera? Vou ficar testando isso, não. Então, essa é a ideia do decorator, tá? Vocês podem avançar mais nesse assunto, até no material. Eu trago outros exemplos, tá? Esse exemplo aí parecido, bem parecido com o do material. Se alguém tiver dúvida depois, me chama, né? A gente falou de herança, né? De bola e tudo mais. Mas como é que eu utilizaria a herança no Python, né? Eu vou criar um arquivo aqui e posso dizer assim, class, aquilo que eu falei, né? Class bola def init. Ô, danado inteligente, rapaz. Curso, não precisa nem eu pensar. Curso, circunferência e material. Então toda bola tem essa, né? E eu posso dar um class aqui. Gente, eu tô colocando... Não, quadrado não, pô. Vamos criar aqui que bola... Copa, né? Aí, ó. Ele já tá botando aqui pra mim. Eu vou dar o tab, né? Toda bola da Copa... Opa, aqui eu vou falar desse jeito. Eu vou... Estende bola, ou seja, toda bola da Copa, quando eu passo, é assim que eu faço em Python, tá? Em outras linguagens de programação, você poderia fazer bola, Copa, na realidade em Java era... Java seria assim, bola, Copa, extends. Se não mudar o caminho. Eita, fez uma... Basicamente isso. Então, muda a estrutura, tá, gente? E o que é que está acontecendo aqui, ó? Ele tem um método construtor, vamos falar assim, essa linguagem init, né, que vai construir o objeto, que vai inicializar esses atributos. E eu tenho também esse cara aqui, ó, init do bola copa. Observa que toda bola tem cor, tem circunferência e tem material. Então a bola da copa vai ter cor, vai ter circunferência, vai ter material. Só que a bola da Copa tem um atributo a mais aqui, tamanho. Eu não vou nem falar tamanho, que toda bola tem tamanho. Eu vou falar assim, ano da Copa. Então aqui eu vou chamar de ano. Só.
trocar esse tamanho por ano Copa, tá? Então, ó, selfie, ano Copa e ano Copa. O que é que está acontecendo aqui? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó. Toda instância de bola da Copa, bola Copa, quando eu criar um objeto de uma bola da Copa, ele vai dar um super, ou seja, ele vai na classe Pi, né, desse cara, que no caso é bola, vai lá no init, vai passar a cor, vai passar a circunferência e vai passar o material, porque toda bola de Copa é uma bola. Essa é a ideia de herança, né? Vai ser executado esse cara aqui, vai ser criado uma bola da Copa com esses atributos, só que não tem um ano da Copa. Depois vai ser dado um atributo ano Copa, que vai vir daqui esse valor, né? Basicamente, se eu criar aqui um objeto, vamos ver aqui como tá no bola, recebe, ó, bola da Copa. O bicho é tão danado que ele botou até 2022 aqui, velho. Então, ó, branca, de circunferência 70 e couro 2022. Então, vai ser criado um objeto na memória deste tipo aqui. Que, veja que eu não defini cor, circunferência e material aqui em bola Copa. Eu não repeti esse código. Por que eu não repeti? Porque toda bola tem isso aqui. Agora, nem toda bola tem uma referência a ela, o ano da Copa. Então, essa é a ideia de herança, tá? Essa é a ideia de herança. Se eu criar uma bola geral, vou chamar aqui de bola geral. Pronto, bola preta de 60 de plástico. Eu criei um outro objeto aí. Print type bola. Esqueci a palavrinha. Só para botar herança em herança. Esqueci, gente. Como é, hein? Em inglês. Deixa eu olhar aqui. A programação tem uma... Heritage. Então, ó, se você olhar aqui o tipo que eu pedi para imprimir, ó, de bola, é bola da Copa. O tipo de bola é bola da Copa. Se eu fizer isso aqui, o tipo de bola é bola, tá? Deixa eu ver o que é que tem mais de interessante. Galera, tem também o uso de exceções com herança, tá? É muito utilizado. Por exemplo, você quer criar uma exceção sua, né? Você pode criar uma classe aqui. Você pode criar uma classe aqui, por exemplo. Imagina o seguinte, antes de falar, eu gosto de explicar o que é que está se fazendo. A gente estudou exceções já, e a gente estudou que existe uma exceção pai de todas, né? Por isso que alguns assuntos eu fico querendo mudar, sabe? Eu quero dar tratamento de exceções depois de orientação a objeto. Só que às vezes eu vou precisar, vai acontecer exceções durante
outro uso do código e eu não posso falar de exceções que eu não ensinei ainda. Aí eu boto exceções lá no início. Só que exceções só faz sentido exceções mesmo com orientação a objeto. Aí às vezes é bom pegar o assunto de exceções, uma parte, e jogar lá para disciplina de orientação a objeto. Porque são as minhas exceções, tá? Que eu posso criar. Então eu posso criar uma exceção do meu sistema. Por exemplo, eu vou fazer um sistema em que vai se apostar pessoas, né? E a pessoa vai mandar o documento dela. E eu vou ler a data de nascimento dela com a IA lá, que vai ler a data de nascimento dela, vai calcular quantos anos ela tem. E se a quantidade de dias, a idade da pessoa for menor do que 18 anos, vai gerar uma regra de negócio que eu não permito, que é uma exceção, porque a pessoa não pode fazer o cadastro ali. Então gerou um exception. Então como é que eu faria isso? Não existe essa exceção em Python, né? Coisa específica do minha bet lá que eu vou criar. Então eu vou criar uma classe que vai herdar exception, né? Ou algo mais simples. Imagine aí como no material eu trouxe para vocês que eu tenho endereços, né? Eu tenho casas, residências. Então eu vou criar uma classe. Eu vou dizer que alguns endereços só são válidos os que eu defini no meu código. Então eu vou dizer invalid house erro. Né? Essa classe, ó, ele já está me dizendo, ó, herda exception. Estou dizendo assim, por enquanto eu estou dizendo assim, ó, não faça nada, esse case aí. Né? O que é que está dizendo aí? Invalid house error, ela herda de exception. Então tudo que exception tem lá definido no Python, essa minha classe já está herdando dela. Né? Não adicionei nada aí, só estou dizendo que ela é um exception. Se comporta como uma exceção de Python. Né? Em Python eu não vou deixar isso assim, não. Dá erro. Então eu estou dizendo, ó, não vou adicionar nenhum comportamento. Mas a gente poderia aqui sim adicionar. Então a gente poderia criar uma função que vai validar, vamos dizer, deixa eu ver se ele já está. Rapaz, o bicho parece estar copiando meu material. Deixa eu ver se está como eu quero. Tá parecido, né? If house not in, ou seja, se casa, que é a variável que vem como parâmetro, não estiver dentro dessa lista, gere uma exceção, validate isso. Vamos entender o código que ele mesmo me ajudou aqui a fazer? É, isso mesmo. Ou seja, eu vou ter um método aqui, que eu vou receber um endereço, uma casa, né, um house. E eu vou ver o seguinte, se house não estiver dentro dessa lista, ou seja, se house não for Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, isso aí, né? Gere, isso aí ele está dizendo isso aqui, né? Raising essa exceção, invalid house erro, ou seja, instancie um objeto dessa, esse aqui vai ser um objeto instanciado dessa classe. Só que passe essa mensagem, né? House, que é no caso a variável que eu passei como parâmetro. Rapaz, aqui ainda. Olha. Olha. São os golpes. Tu viu? Eu bati aqui sem querer. Quer pegar a sua voz, viu? Cuidado. Hoje em dia não tem como mais, não. Hoje em dia só o cara fazendo videoconferência, olha lá. Tem que ir lá. Vai voltar a IA vai fazer a gente voltar à originalidade. Pra eu abrir uma conta no banco, eu vou ter que ir no banco. Abre mais não. Senão daqui a pouco todo mundo abre. E aqui ele vai dizer, ó, a casa, o valor ao qual você passou não é um valor válido de casa.
né? Então todo mundo entendeu esse código aí, né? Eu vou ter essa lista que vai me trazer todas as casas possíveis. Se não tiver, ele vai interromper a execução e vai acontecer um erro. Agora, qual o erro que ele vai dar? É o validate house, né? Então, se eu usar um try agora aqui, ó, ele já vai botar para mim. Deixa eu ver se está certo. Try e except, e isso, né? House, input, entre com uma Hogwarts House, a casa do o endereço lá do... É porque os exemplos aqui, galera, só para vocês saberem, né? São bem didáticos aí. É desse... Eu não sou fã dessas paradas não, sabe? Mas o material ao qual eu usei como referência, que é um material do... É um material daquela universidade de Boston, né? Dos Estados Unidos. Eu esqueci agora também o nome. É o MIT não, eu acho que é de Harvard. É um dos materiais que eu utilizei como referência, né, o site deles lá, utiliza muito esses exemplos, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui. E talvez aqui por isso também é o mais didático, né, o mais usado. Então, enter, aquele blá blá blá, né, vai ser um atributo, validate esse valor e print. Se, veja, esse bloco do try aqui, né, assunto antigo, né? Se esse bloco do try aqui rodar perfeitamente, vai ser impresso o quê? House, né, que eu escrever, é um valor válido. Except, invalid house erro, esse. Ou seja, se gerar uma exceção na hora que eu rodar esse validate house, né, e vem pra cá, house. Então, se não for nenhum desses quatro, ele vai gerar esse invalid house erro. Ele vai lançar, né? Imagina aí, lançou no ar essa recessão. O que é que aconteceu aqui? Ele capturou aqui. Ou seja, se ele lançar, na verdade, ele lançou essa exceção com essa mensagem, né? Se você for lá na classe exception, que é de uma base exception, deixa eu ver como é que eu faria aqui para não bagunçar a mente de vocês, né? Eu vou fechar esse aqui para não... Vou tentar explicar para ficar mais fácil, em vez de mostrar o código. O que é que acontece? Tu tá passando aqui, tu tá criando esse objeto invalid house erro, que é uma exceção, mas tu tá passando essa mensagem. Lembra que quando essa mensagem é passada, na verdade ele tá mandando essa mensagem lá pro exception e tem lá uma variávelzinha, né? Em uma instância de mensagem inicial, exception, que eu consigo acessar através desse primeiro parâmetro aqui do exception. Deixa eu ver se por aqui fica mais. Não. Beleza? Então essa mensagem aqui sobe para a classe exception, tá? Sobe. Veja que eu não estou fazendo nada aqui, então ela sobe para a classe exception. Ok, beleza. Aconteceu aqui que eu gerei uma exceção. Eu botei um valor que não é válido e ele lançou isso aqui. No momento que ele lança isso aqui, nessa linha, o try captura. Uma vez que o try capturou a exceção, ele não vai rodar essa linha. Então ele é capturado e vem para cá. Ele vai olhar, foi uma invalid erro house? Foi. Capturou esse invalid erro. Então, referencie esse objeto que foi lançado. Veja, essa exceção que é lançada é um objeto. Veja, isso é um objeto também. Referencie ele como um E e imprima ele. Imprimir ele. Lembre, em Python, tudo no final é um objeto. O exception, se você, como eu fui mostrar para vocês, né?
ele herda ainda um base exception. E esse cara aqui, ó, esse string, que é um tipo de métodos, vamos dizer assim, pré-definidos no Python, que a gente até fala aqui no item, deixa eu ver aqui, para depois vocês darem uma olhada, se não der tempo, deu. O overload, depois vocês darem uma lidazinha lá, que tem vários, né? Vocês vão lá em... Isso. Lá na seção 11.10, Operator Overload, que é um assunto... Esse assunto era para eu ter colocado, na verdade, lá no módulo 3, sabe? A gente for pro módulo 3, vocês vão ver isso no módulo 3, e no módulo 2 eu botaria o assunto próximo. Meio que inverti. Então, tem alguns métodos especiais lá no Python, né? Que isso, Dunder Methods, que eu queria lembrar esse nome. Dunder Methods. Esses camaradas aqui que você está vendo, são todos eles Dunder Methods, né? Tem alguns métodos especiais. Não, Dunder Method seria outro. Agora, alguns você pode sobrecarregar. Um deles é esse str aqui, ó, que você vai converter para texto aquele objeto. Beleza? Então lembre, você capturou esse objeto inválido, errado e erro como um E. E quando eu dou um print aqui nele, na verdade ele está chamando esse tr, ou seja, ele está transformando, vamos dizer assim, entre aspas, esse objeto num string, que é, na verdade, a mensagem que está nele, essa mensagem padrão que está nele. Então, se eu rodar isso aqui, ó, mais uma vez, deixa eu salvar, né? Vou salvar isso como Basic Project. Vou salvar isso aqui como exceptions.py. Ele está dizendo aqui embaixo para mim, ó, entre com um house, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, esse valor, ele vai dizer o hub flow is a valid house, porque ele rodou isso aqui. Se eu rodar novamente e eu botar aqui um house, será JP, o que é que aconteceu? JP, ó, não está aqui dentro. Ele lançou esse invalid house, foi captado aqui, né? Capturado como um E, e mandou imprimir o que é esse, mandou imprimir esse objeto que na verdade é uma referência ao objeto que está lá na memória. Que objeto? Um objeto do tipo invalid house erro. Aí ele vai imprimir essa mensagem, né, que está lá no objeto. JP não é válido. Agora, se eu não coloco isso aqui, né, ou se eu gero uma exceção, por exemplo, se eu coloco aqui um outro tipo de exceção, se eu boto aqui um exception, né? Legal, vamos lá. Se eu boto aqui um exception, e coloco aqui JP, ele capturou. Por quê? Porque ele lançou invalid house erro. Certo? A gente já estudou isso. Ele capturou porque invalid house erro é um exception. Agora, se eu volto para cá, assim, ó,
E aqui, na realidade, eu vou levantar uma exception. Eu não estou levantando um inválido, um cara desse, tá? E vou rodar. Se eu botar aqui PB, o que é que aconteceu? Ele não capturou a exceção. Deu um erro. Foi o que aconteceu. PB chegou aqui, não estava aqui, ele lançou um exception no ar. Ó, raise exception F house foi lançado. PB is not valid house, exception. PB is not valid house, tá, beleza. Mas não foi capturado aqui. Porque o que ele está capturando aqui é um invalid house erro. E uma exception não necessariamente é um invalid house erro. Um invalid house erro é um exception. Opa. O certo é esse. Perfeito? Prefeito. E o time? 1h06. Galera, vamos concluir. Tá? Isso aqui. Deixa eu voltar aqui pro material. Ainda bem que vocês estão aí, né? Aqui é uma ideia de múltiplos decorators, né? Ele sai rodando de forma alinhada, um decorator a cada vez, né? Ele roda primeiro o que está lá no announce aqui, depois o que está no time. Aqui a ideia é a seguinte, vamos dizer que eu estou calculando o time desse método aqui, né? Só que antes de rodar o time, ele vai rodar esse announce. Então ele vai lá no announce, passa esse magic, roda e depois o resultado de tudo isso é passado para o timer. Aqui a ideia de herança, né? A é um tipo de B, a ideia de student e professor é um wizard. Os dois têm name, mas apenas o student tem house e o professor tem subject. Essa ideia aqui é interessante, tá, gente? Por exemplo, a gente falou lá de bola da Copa. Eu poderia ter também uma classe bola do tênis, né? Bola de tênis, bola tênis. Se eu botasse marca toda bola pode ter marca, ok, mas eu posso ter algo específico da bola do tênis, né? Tipo de quadra. Então, aquela bola de tênis é para que tipo de quadra, né? Então seria um atributo da classe bola do tênis, tá? A ideia de exceção a gente falou aqui, né? Ó. Aqui ele criou duas classes, ó. Uma classe Hogwarts erro e uma classe Invalid House erro, né? Então toda essa classe Hogwarts erro herda exception, Invalid House erro herda Hogwarts erro, ou seja, essa Invalid House erro nesse caso aqui é uma neta de exception, né? Então aqui ele está dizendo, ó, herdamos a classe nativa exception para criar nossas próprias famílias de erros. Isso torna o sistema de captura, né, try exception incrivelmente preciso e legível, tá? O operator overload, né, isso que ele falou aqui, é porque Python ele tem uma permissão, veja só, gente. Quando você cria, eu vou dar esse exemplo aqui, quando você cria dois objetos, vamos lá. Um string, ele é um objeto. Um string, um tipo string é um objeto. Então se eu criar um objeto A, vamos lá. Def comparing strings. Pronto. O que é que ele está fazendo aqui? Se string 1 for igual a isso aqui, retorne true, se não, retorne false. Você vai passar duas strings, né? E aqui você vai dizer print, imprima, compare string, hello, hello e hello world. Pronto. Isso aqui vai retornar true, isso aqui vai retornar false, né? Se eu fizer isso aqui, aqui vai pedir a casa, né? JP. Pronto. Um é true e o outro é false, ó.
Certo? Isso aqui não é igual a isso. Se você fizesse, em algumas linguagens de programação, você utilizar esse operador aqui, você na verdade vai estar comparando a localização, o endereço dos objetos. Logo, mesmo que você passe valores iguais, vai retornar false. Não sei se você está entendendo. Porque você, quando cria um objeto, ele vai para um espaço da memória e armazena aquele objeto lá. Cria outro objeto lá. Beleza? Então, quando você faz comparação desses dois objetos, o que é que está acontecendo ali? Você está comparando, na verdade, onde aqueles objetos estão. Aqueles objetos são diferentes, são objetos diferentes. Então, em algumas linguagens de programação, ele vai entender que aqueles objetos não são iguais. Porque o igual aí vai comparar, na verdade, se a referência, né, o endereço da memória, em outras palavras, que aquele objeto se encontra. São os mesmos. Se é o mesmo objeto que está se comparando ali. Né? Isso aqui seria verdadeiro em algumas outras linguagens. Ó. str1 recebe str1. Na verdade é isso aqui. Imagina isso aqui. str1 recebe str1. Tá? Aí eu perguntar str1 agora é igual a str1. Pronto. Isso aqui daria true em algumas outras lugares. Por quê? Porque esse cara estaria apontando para esse. E depois eu estou perguntando se esse aponta para esse mesmo lugar. Tá? Mas em Python não é assim. Eu digo isso que algumas pessoas aqui talvez já tenham programado em outras linguagens. E o que acontece? Aí eu vou voltar para cá. Então, em Python permite que você redefina seus operadores nativos, soma, subtração, igual a igual, menor, como os objetos que você criou, né? Então, por exemplo, é possível em Python você dizer que ó, V3, uma variável V3, recebe V1 mais V2. Tá, imagina aí que V é uma pessoa. Imagina aí que V é uma pessoa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar num exemplo melhor. Peraí. V3, V1 e V2. V aí vai ser um objeto que tem nome e tamanho. Preste atenção, galera. V é de uma classe, V lá qualquer que tem nome e tamanho. Aí se tu fizer que V1 é um objeto dessa classe V aí, com nome e tamanho, e V2 é um objeto também dessa classe, e tu disser V1 mais V2, tu vai dizer, bem, eu estou somando dois objetos. Não faz sentido somar dois objetos. De fato não faz, só faz sentido eu somar números. Só que eu tenho como fazer em Python essa mágica de que nesse momento que eu vou somar esses dois objetos, na verdade, eu vou somar os valores, por exemplo, de um atributo desses objetos, que pode ser tamanho. Como é que eu faço isso? Por exemplo, em Python eu faço usando esse cara, então, que a gente chama de, que eu falei agora, esses métodos especiais, Dunder Methods, né? E meio que eles são uma substituição desses operadores. Então, você pode criar um método na sua classe dessa forma aqui, underline, underline, add, underline, underline. E ele vai definir o que é uma soma daqueles objetos. Veja só, vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer. Ele vai definir para você o que é uma soma de objetos daquele tipo.
Vamos lá. Eu não tinha aqui uma classe student, não tinha? Tinha uma classe student aqui. Que tem um init, que tem name e id. Vamos dizer que eu criar agora um novo atributo aqui, nota. Nota do estudante e... Nota 2 não. Nota e turma, né? Certo? Adicionei esses atributos aí. Certo? Beleza? Vou escrever inclusive aqui ID. Nome. Beleza. Certo? Deixa eu ver se está certo. Ok, beleza. Se eu quero agora somar 2 estudantes, faz sentido? Aqui tá criando aquele buffer, né, tal, name, vamos... É todo aquele código de students, lembra que a gente... Que eu acho que eu ia pedir a vocês, né? É um dos exercícios. Menu. Eu poderia aqui criar um novo menu. Somar estudantes. Eu não vou fazer isso aqui não. Vou fazer assim. Para facilitar. Não vou mexer nesse cara. Eu vou só fazer isso. Tá? Pronto. Criar uma classe aqui student e vou fazer o seguinte. Vou dizer que S1 recebe student, S2 recebe student e depois eu vou dizer que print S1 mais S2. Save all. Student. Vai dar um erro. Olha isso. Tipo de erro. Esse tipo de operador mais student e student, eu não tenho como somar 2 estudantes. Ah, Thiago, mas eu quero somar. Como assim? Eu quero somar as notas dele. Ah! Então você teria que fazer algo do tipo S1 ponto nota mais S2 ponto nota. Algo semelhante a isso aí, né? Que vai dar 17.5. Beleza, mas você tava me falando de somar aqui, ó. Galeões. Eu vou ter que definir aqui, então, um método def exatamente isso aqui. Ou seja,
se eu tenho duas instâncias, ou seja, esse método add vai receber o próprio objeto e um outro objeto. E aí ele vai perguntar o que é que ele vai fazer aqui. Se esse outro objeto, o que é que ele está fazendo aqui, é do tipo student, até porque não faz sentido eu somar dois objetos que não são do mesmo tipo, some a nota do objeto que foi referenciado com a nota do outro objeto. Tá? Então, agora, se eu disser assim, ó, print S1 mais S2, deu 17.5. Agora funciona. Então, isso é o operator overload aí, tá? Eu posso fazer isso com subtração, com igual. A classe string, ela já traz isso aí. Por isso que ele dá igual. Então, é a sobrecarga de operadores, operators overloads. Todos esses dunder métodos começam aí com esse underline, underline. Beleza, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, só para concluir, para a gente não precisar de uma nova aula. Tem a ideia de sobrescrever operadores, tá? Eu tenho um exemplo bom também aqui, que seria esse, ó. Só para concluir, tá? Imagina aí que tu tem uma classe... Vou fazer um exemplo básico aqui, tá? Exibindo, deixa eu ver... Não, eu posso sobrescrever esse operador aí de várias formas, como são vocês, né? Ó, igual, menor, menor igual, maior, maior igual, soma, subtração, multiplicação, até conversão para textos, né? Que é o que de fato faz lá no string. O que eu queria mostrar aqui é um pouco mais de orientação a objeto. Tá? Vocês depois podem olhar todas as formas que você pode sobrescrever isso. Mas seria isso aqui, ó. Class, deixa eu ver, figure. Toda figura tem um nome, né? E tem uma área. Vamos dizer assim. Aí eu vou criar uma classe aqui, Square, que é extend figure, tá? Ó. Que vai ter name, vai ter um lado, porque quadrado ele tem lado. E ele vai ter o lado, o tamanho do lado que é específico dele. A área do quadrado vai ser o tamanho do lado dele elevado ao quadrado. Beleza. Mas eu posso ter um rectangle, que no caso o rectangle também vai ser uma herança aqui, né? Figure. Init, quando eu instanciar esse objeto rectangle, o self aqui vai ser a palavrinha para eu acessar o objeto. Name, width, height. Ou seja, name está lá em figure. Largura e altura são específicos de um retângulo. A área, a forma de eu calcular a área de um retângulo já vai ser diferente. Né? Eu posso continuar aqui com circle. Tá? Import math, trazer aqui o mathp, enfim, se eu não entender alguma coisa aqui, pode perguntar. Raio. Então, o que é que você tem aqui? Você vai ter aqui, ó, uma classe genérica maior, figure, e várias classes que vão estender essa cara. Então, quando eu faço isso aqui, ó, figura recebe figure genérica, por exemplo,
vai ser criado um objeto tipo figura. Quadrado é um square. Então eu posso passar quadrado isso aqui. Na hora que eu disser assim, tá, vou criar um retângulo, pronto. E vou criar aqui um círculo. Deu nome e deu o raio, o retângulo eu estou dando largura e altura e assim por diante, né? Opa. Pronto. O que é que está acontecendo aqui? Ele está dando um objeto figura, um objeto do tipo square, que é uma figura, retângulo, que é uma figura, e círculo, que é uma figura. Acontece que quando eu vou acessar área de figura, na verdade vai ser rodado quem? Esse objeto aqui, esse método aqui. Quando eu dou isso aqui, vai ser rodado quem? O de square. Quadrado.área vai rodar esse cara aqui. Por quê? Porque quadrado é um objeto square. Tá? E veja que eu estou sobrescrevendo aqui o método área lá de figure. Eu não vou entrar em detalhes aqui de sobrescrita, de polimorfismo, tá? Porque não é o caso. Tá bom? É só para mostrar para vocês um conceito básico da orientação a objeto. Beleza? Se eu rodar isso aqui, ele vai dizer tudinho, ó. Quadrado tem área 16, retângulo área 15, círculo deu isso aqui, papapá. Porque foi rodado o método daquela classe. No momento que eu faço isso aqui, galera, é criado um objeto na memória do tipo figura. Um objeto na memória do tipo quadrado, que é uma figura. Então, veja que quadrado ele herdou lá de super, né? Usando super lá de figura. Retângulo também e círculo também. Galera, fora isso aí, que aí seria o assunto talvez desse módulo 2. Eu não vou dar uma aula disso, é bem simples. É vocês estudarem o capítulo 12, que são as funções embutidas, que a gente já falou delas, né? Já usou várias delas, né? Como o print, o input. Eu não vou aqui parar para falar do print, do input. Você já tem competências demais, né? Esse é um assunto até que dava para colocar até no módulo 1. Eu posso até pensar na disciplina, se o curso fixa aí, né? Tá no módulo 1. Então, 1h30 já, galera. Essa aula aqui, a gente vai finalizar o curso por aqui, tá? De aulas. Se alguém tiver dúvida, pergunta, tá? Eu vou abrir aqui mais uma vez as atividades. Eu vou colocar aqui algumas atividades. Eu vou botar atividades agora, tá? Talvez, não sei, a gente tem 6, 7 atividades aí. Mas nada mais é do que vocês implementarem esses códigos. Eu acho que uma das atividades vai ser esse projeto Student, registro de estudantes, né, que eu vou mostrar eles aqui para vocês, explicar e pedir para vocês codificarem ele. Aí tem outro aqui que eu gostei, que é o de Barber. Só que o de Barber tem duas versões, ele tem uma versão nova. Ele já é um pouco mais avançado, usa classes e tal. Que eu estou fazendo com uma arquitetura melhor, eu estou estruturando ele, que é esse V2 aqui. Então eu acho que eu só vou, talvez só dê um trabalho, não sei, vou ver. Aí ele já fez de uma forma diferente aqui. Mas eu tenho que comentar esse código, porque tem coisas que vocês não viram ainda. E eu vou só... né? Talvez eu não bote esse aqui para vocês. Bote a versão anterior mesmo. Né? Porque eu teria que ajustar essa versão que a gente viu até na aula.
que é essa versão 1 aqui. Programação de barbearia, né? Esse projeto aqui, acho que já é o suficiente para vocês. O módulo 2 já é, só não está bem estruturado, né? As classes aqui, mas acho que para esse noções de orientação a objeto está ótimo. Acho que esse aqui tá bom, não precisa ir para o outro não. Você deveria deixar o outro já para uma versão mais... Beleza? Então esse vou botar como um projeto. Vou ver se eu tenho alguma aula ainda de... E aí, pessoal? Noções de programação em Python, aula 12, né? Aqui eu pedi para vocês... Aqui foi a... seis, 7. Veja que teve até um assunto que a gente nem falou aqui, né? A 8. Mas é bom que pessoal, aqui no caso é a 9. A 9. Que no caso é a 12. A 10. Que e no aí, caso pessoal, é beleza? Estamos de volta aqui a para mais 10. A 11. Que no caso eu acho que é a 11. E a 12. Que no caso é a 8. E aí, pessoal, beleza? Né? Então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Ficou um pouco puxado aqui. Mas aqui eu tenho 9 pessoas, 10 pessoas. Acho que a gente vai conseguir 10 pessoas finalizarem, né? Pessoal, me dê um retorno aí, olha. Eu falei pra vocês, né? Que tem aqui um formulário de avaliação, manifestação de interesse do curso, tá? Já tive 13 respostas. Ou seja, já é um número bom, porque a ideia é que essas 13 pessoas aqui vão participar do curso de fato. Eu vou mandar um e-mail divulgando esse curso, beleza? Opa, desculpa aí, galera. Eu até fiz o projeto dele aqui, fluxograma. Tá, isso aqui. Mas sim, eu tenho aqui também... Ah não, tá no Drive aqui. Tá bem lembrado também, né? Tem o nosso... Nossa lista de presença. Avaliação do curso de extensão, isso aqui. Peço que todos vocês respondam, tá? Ficou legal isso aqui, quem não respondeu. Quem fez 1 e o 2, responda 1 e o 2. E aqui vou compartilhar o link para a presença de hoje. E a gente finaliza hoje, pessoal. As aulas desses 2 módulos, né? Parabéns aí que vocês, acredito que de 10 a 15 pessoas que conseguiram, né? Aparentemente aqueles 13 ali que estão fazendo o curso. E vocês podem ser, gente, pessoas que estejam aí embrionários em um curso de programação no campus de Cabedelo Centro, tá? Os caras que vão, aí as pessoas, né? Homens e mulheres que vão tá embrionando essa programação. Se um dia tiver um curso de programação no campus Cabedelo Centro, deve-se agradecer a vocês, porque se acontecer esse curso FIC, eu diria que é o primeiro curso de programação. Teve um lá atrás, quando eu entrei no IF, mas que não teve essa mesma pegada, né? Era físico e tal, mas pelo menos EAD vai ser com certeza o primeiro. Primeiro curso FIC de programação EAD do campus Cabedelo Centro. Isso pode sim
crescer a ser, quem sabe, um dia um curso mesmo presencial, vir ter cursos subsequentes, EAD de programação, professores serem contratados, pessoas terem seus empregos, né? Ou seja, na área, pessoas serem removidas de, sei lá, de campos que estejam longe e venha para o campus Cabedelo Centro porque a gente esteja com um curso novo. Isso pode acontecer e acontecer um dia porque vocês solicitaram esse curso. Isso é o que vai estar acontecendo aqui. Então a gente vai ter essa resposta até o final do mês, espero eu, tá? E vamos em frente. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou só colocar novas videoaulas lá para vocês, né? Algumas serão não explicativas, serão apenas o vídeo explicando o código e vocês vão fazer o código dessas aulas que a gente viu. Não sei se mais um só, maior desse, ou se mais uns 2 ou 3, vou ver, tá? Mas quanto mais melhor para vocês se dedicarem, né? Valeu, galera, eu tô vendo que todo mundo já assinou a lista. Obrigado. Valeu mesmo. E espero aí que vocês continuem comigo, né? E a gente continue aí um curso amplo, né? A gente vai rever o conteúdo de Python que vocês viram aqui, tá? Eu vou liberar vocês que fizerem das atividades. Aliás, as atividades são as mesmas, né? São as mesmas. Vocês podem participar das aulas e dar um Ctrl+C, Ctrl+V e enviar para mim, não tem problema nenhum. Todo mundo que tiver o certificado concluiu, eu vou liberar de Python 1 e Python 2. Né? De estatística não, tá, galera? De estatística não. E quem fez o de estatística, eu vou liberar das aulas, mas não vou liberar de algumas atividades, tá? Porque vai ser atividades feitas com Python. Então, beleza, galera. Até mais. Obrigado mesmo, né? Vocês finalizaram aí, ó. Desde março a gente tá junto. Parabéns de verdade. Né? Desse jeito informal nosso, mas válido, né? Isso aqui é uma aula do IFPB. Eu não tô de férias, tá, galera? Meus colegas estão de férias, mas eu pedi para não tirar férias para poder concluir esse curso com vocês em julho. E tirar as férias depois. Beleza, pessoal? Então eu vou finalizar aqui, tá? A gravação e a aula.